espírita de Vitória da 71ª semana, espírita de Vitória da Conquista. Meus amigos, nós vamos reiniciar nossa atividade nos últimos 45 minutos. As perguntas por escrito devem ser entregues a Hernani Borges, que se encontra aqui sentado no tablado do palco, de modo que ele, dinamicamente, vamos optar a fazer um dinamismo, ele se encarregará de ler, analisar, fundir, quando necessário, 2 ou 3 questões que sejam assemelhadas, excluir aquelas que não digam respeito ao tema, para preservar o nosso foco pedagógico. E aí vamos dando início, aproveitando esses 45 minutos de tempo que temos, para tirar alguma dúvida sobre a temática conflitos conjugais, desafios da convivência. A primeira, Marcelo, com a frase de Gibran, que nossos filhos não são nossos filhos, então nossos filhos adotivos são frutos de um amor, pois não estavam no processo reencarnatório? A frase de Gibran, Khalil Gibran, no livro O Profeta, esse notável escritor libanês, que tornou-se um dos mais líricos do século XX, analisado sob a ótica da doutrina espírita, nos dá a dimensão daquilo que falamos durante o seminário. Nenhum de nós é, estamos. É essência. Estamos é transitório, é aparência. Eu não crio espíritos. Eu posso, como uma mulher, fazer corpos onde esses espíritos se emboscam como meus filhos temporariamente na matéria e pela consanguinidade volvem ao plano material para darem curso ao processo evolutivo. Eu morro, eu pai morro, meu filho cresce, se casa e procria e eu volto. Então eu já sou neto de mim mesmo. Numa única existência foi tão rápido o processo que eu já posso voltar como neto de mim mesmo. Para a gente ter uma dimensão de como no processo reencarnatório os papéis se invertem, às vezes rapidamente. O filho adotivo, a gente poderia ter muitas razões para equacioná-lo. Se o casal fecha a porta à procriação, ela providencia a esterectomia total, ele faz a vasectomia, e ainda havia espíritos para reencarnar naquele grupo familiar. A divindade, para nos proteger de maior dívida, cria uma alternativa vicinal, uma estrada paralela, e ele vem via adoção. Então, muitas vezes, quando os filhos não me chegam pela via direta, por problemas os mais variados, chega pela via indireta. Agora, nessa viagem no mês de agosto, nós adquirimos na cidade de Votuporanga, lá na instituição Maria de Nazaré, vinculada ao nosso companheiro Divaldinho Matos, um livro que há muitos anos eu buscava e não está mais sendo editado. Escola no Além. A autora do livro é uma jovem de 18 anos, chamada Cláudia Pinheiro Galassi. Ela desencarnou por volta de 1981, com 18 anos de idade, e não fica muito claro no livro se foi uma morte natural, doença, ou ela cometeu suicídio para ser adulta. Ela dá a entender de que ela deixou muita dor nos familiares pela maneira que partiu. Mas isso não é importante. O importante é que ela escreveu esse livro, prefaciado por Emmanuel, e ela conta que no além, no mundo espiritual, Cláudia, tratada carinhosamente no livro como Claudinha, ela se dedicou a ser professora numa escola no além que acolhe crianças recém-desencarnadas, de 0 a 2 anos de idade, que não vingaram na matéria e desencarnaram. Então tem uma escolinha lá, como se fosse um orfanato, um abrigo para essas crianças, e ela é professora de lá. Ela escreveu um livro no colégio, onde leciona lá na escola, contando essa experiência. O livro ficou tão bom que Emmanuel convidou-a
para que escrevesse pelo Chico o livro, o único livro dela, Escola no Além. E ela conta o episódio de uma criança desencarnada com pouco mais de 2 anos de idade, que com muita saudade da mãe e do pai que ficaram na Terra, ela não conseguiu emboscar-se na matéria, porque houve um aborto natural, ela então necessitava voltar à matéria. Mas enquanto isso, na Terra, a mãe dela teve que retirar o útero e o ovário. Eliminou a possibilidade de recebê-la de volta. A mãe teve uma problemática vinculada ao câncer e os médicos recomendaram, para que não houvesse uma contaminação geral, só ela retire logo os órgãos reprodutores. E a mãe tirou. Dizer isso para a criança no além ia ser dificuldade. Porque ela disse que pro Claudinha, eu vou voltar por minha mãe de novo, né? Vai. Até que Claudinha recebeu a notícia. Não pode mais. A mãe dela na Terra tirou ovário e útero. Não vai mais procriar na Terra. E você está encarregado de dar notícia sem traumas à criança. A Claudinha ficou com um abacaxi na mão. Dá a notícia à criança desencarnada. Mas aí os mentores descobriram que esta senhora tinha uma irmã de 26 anos de idade, recém-casada. Portanto, tia da criança. Então a criança ia se reencarnar pela tia, para depois se encontrar com a mãe. Ou seja, a mãe de ontem vai ser tia de amanhã. E a tia de ontem será mãe de amanhã. Está dando para entender? Pronto. Dizer isso à criança foi traumático para Cláudia Pinheiro Galassi. Porque ela teve que encontrar um momento e dizer, olha, pô, mamãe, não dá mais para você descer. Por quê? Porque a mamãe teve uma doença e teve que tirar o ninhozinho, o lugarzinho onde você ia dormir 9 meses. Então você vai descer por tia, falando, não, eu não quero tia, não. Mas só tem tia para lhe receber. Tia, tal, irmã de sua mãe, vai lhe receber como mãe. E depois você encontra com sua mãe, que será sua tia. Mas nós não temos outra alternativa. Aí a criança, que é um espírito desencarnado, teve que entender. E Claudinha conta que se preparou até levar ela no dia para o acoplamento no óvulo fecundado para o processo reencarnatório, e a viu nascer 9 meses depois. Então há essa situação. Então o filho adotivo é um filho pelo coração, não é biológico, nem nunca será. Meu filho adotivo nunca terá minha genética, meu DNA, mas será o filho pelas vias indiretas que me chega para o resgate, para o aprimoramento, seja porque eu criei bloqueios, seja porque a vida me trouxe bloqueios, seja porque eu desviei do meu programa reencarnatório e a divindade encontrou uma alternativa de fazer com que aqueles dois seres se encontrassem. Se até as pedras se encontram, imagine as criaturas humanas. Então a divindade tem mecanismos, entre os quais a adoção, que faculta de que credores e devedores se reencontrem no cadinho da família, na constelação familiar, para os necessários reajustes. Sobre a pluralidade das famílias, a doutrina espírita explica que não há nada ao acaso. Então essas uniões são programadas? As uniões, voltando ao início, sobre a pluralidade das famílias. Ok. Nem sempre pode ser programado. Nós guardamos a ideia de que toda reencarnação é programada no mundo espiritual, o que não corresponde à realidade. Joana de Ângeles, na página 33 do seu livro Autodescobrimento, uma viagem interior, 4º parágrafo, de cima para baixo da página, ela diz textualmente que a maioria esmagadora das reencarnações na Terra, não são programadas. Elas obedecem ao automatismo biológico da lei. Somente uma parcela pequeníssima, talvez 5%, menos de 5% das reencarnações na Terra são programadas pelos amigos espirituais, merecendo um cuidado maior pela tarefa que o espírito vai desempenhar na Terra. Estamos aqui há mais de 2 horas, 2 horas e meia, estamos aqui nesse salão. Nesse instante nasceram mais de 15 mil pessoas na Terra, em 2 anos. Mais de 15 mil pessoas na Terra. No Brasil, na China, em Malgache, na Nova Zelândia, no Afeganistão.
Então nascem milhares de pessoas por hora. Milhares de pessoas. Cerca de 8.000 pessoas numa hora. Não tem programação para tanta gente. E no estupro? Tem programação? Não tem. A moça está fértil, o tarado está escondido atrás do mato. Pega a vítima, violenta ela, subjuga ela, coloca dentro dela sêmen. Ela é atendida, vai para um hospital toda ferida, toda quebrada, toda arrebentada. Mas dentro dela o processo da gravidez se deu. O espermatozoide fez seu caminho, encontrou o óvulo, fecundou. Um mês depois ela ainda está traumatizada, machucada, com medo, anuncia-se a gravidez. 9 meses depois nasce um filho. Quem foi que programou aquela reencarnação? Houve tempo de programação? Se foi um fato circunstancial? Óbvio que não. Os mentores não lidam com fatos circunstanciais. Eles se programam. Eles preveem o momento. No estupro e em outras ocorrências, como um preservativo que vaza, uma pílula anticoncepcional que é placebo, que não funciona ou que não foi tomada, nada a ver. Isso aí é fato circunstancial. Mas pelo fato de ser circunstancial, o processo reencarnatório, a lei está dentro de todo mundo carrega a lei dentro de si. A lei de Deus, onde é que está escrita? Perguntou Kardec. Está na consciência. Todo mundo tem consciência. Então a lei está lá. Seja a consciência embrionária, desenvolvida, super desenvolvida, a lei está lá. Então a lei de causa e efeito ela é automática. E a lei de reprodução ela também é automática. Se eu encontro os fatores propiciatórios da reencarnação, eles estão no meio certo, na hora certa, e se junta, se dá o processo. Não entra aí outros dispositivos de lei. É a lei de reprodução. Está no Livro dos Espíritos, na 3ª parte. Agora, o que eu vou fazer é a lei de causa e efeito, que é automática. A lei de causa e efeito é automática, ela não precisa ser acionada. Ela me dá a resposta, toda a ação que eu faço virá uma reação em sentido contrário. É ponto final. Então, se eu já tenho um passado de ações, eu vou ter um futuro de reações automáticas. Algumas reencarnações, seja de baixo teor ou de elevado teor evolutivo, merecem do mundo espiritual um certo cuidado, uma certa programação. Então, um missionário do quilate de Chico Xavier, um missionário do quilate de Gandhi, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, suas reencarnações não são por acaso. Elas são muito bem planejadas no além, para poder desempenhar na Terra o papel que eles vieram fazer no conceito dos povos. Mas as nossas, que somos reencarnações comuns, deram-se por automatismo biológico. E o que eu tenho que fazer na Terra está gravado no meu destino pela lei de ação e reação. Então não é programado. A maioria não é a programação de mentores, com minúcias de papel, de mapinha, ele vai fazer isso, ele vai morar em tal cidade, vai ter um acidente aos 18 anos. Não. Essas minúcias são casos de exceção. A regra é automatismo biológico. Joana de Andes diz claramente, em autodescobrimento, uma viagem interior. Portanto, nós devemos estar atentos ao cumprimento dessa tarefa. À medida que vou vivendo no mundo, com quem vou encontrando, com quem vou me relacionando, o que vou fazendo, as inspirações vão me chegando, vão me dizendo qual é a minha trajetória. Basta eu cumpri-la, seguindo minha consciência. Uma família antigamente tinha 8 filhos, até 8 filhos, e hoje é o máximo de 1. E tem tanta mãe solteira e vários casamentos falidos. Será que isso não seria devido também às grandes necessidades dos reencarnantes? Viana de Carvalho, espírito, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco, respondeu a mais de 200 perguntas de diversos profissionais em áreas diferentes. Juristas, professores, médicos, cada um em sua área fez perguntas a Viana de Carvalho, para os quais sua ciência não tinha resposta à época, porque o livro já tem mais de 10 anos. E Viana respondeu a todos consultando profissionais no mundo espiritual. Também cada um respondeu dentro de sua área, e ele trouxe por psicografia, mandou tudo por Divaldo, e o livro foi publicado. Atualidade do Pensamento Espírita.
Viana diz ali naquele livro, Manuel Viana de Carvalho, cearense da cidade de Icó, um dos maiores tribunos espíritas do Brasil, até o final do século, ao final da década de 1920 do século passado, coronel do exército. Ele disse que existem em torno da Terra, desencarnados, aproximadamente 20 bilhões de espíritos. 20 bilhões de espíritos desencarnados estão em torno da Terra. Na Terra hoje encarnado temos 7. Então a rigor temos aí 7 mais 20, 27 bilhões de pessoas. 7 no corpo, 20 sem corpo. Esses 20 querem vir para cá. E a turma dos 7 não quer sair do corpo. O povo se agarra, a gente se apega, se trata, toma coquetel de vitamina, faz ginástica, cirurgia, botox, veneno, estricnina, a gente bebe chumbinho, raio que pata, mas ninguém quer sair. E a turma lá está doida para vir. E aí, como é que fica? A turma daqui não sai, a turma de lá não entra, fica um entra-choque. De 40 anos para cá, a ciência ofereceu ao homem e à mulher dezenas de possibilidades impeditivas da fecundação. Esterectomia total, vasectomia, só agora reversível, mas até alguns anos atrás era irreversível, pílula, camisinha, DIU e uma série de outros dispositivos, emplastro, injeções, todas as possibilidades de impedir a ovulação. Pronto. Está todo mundo se protegendo. Todo mundo fala, todo mundo com força de expressão. Via de regra, todo mundo bem antenado está se protegendo. Escolhe a época de ter filho. Existe um momento, agora eu quero ter filho. Antigamente as meninas com 16, 17 casavam-se cedo e aos 20 já tinham 2, 3, 4 filhos. Por impositivo da cultura da época. Hoje as mulheres estão tendo filho com 40, 42, 43, depois de consolidada financeiramente, proximamente, ela constrói família e vai ter filho depois dos 40, com toda a segurança dada pela medicina. Muito bem. Então, esses espíritos querem vir, mas há barreiras. Aí a gente começa a notar de que essas barreiras, a divindade inspira os cientistas a criar alternativas ao nascimento. Quais são? O bebê de proveita, a fecundação in vitro, a barriga de aluguel. Tem gente que quer gerar o filho e já não pode mais, mas tira o óvulo, fecunda com o esperma do marido e coloca no útero da avó. E a avó foi que gerou um neto filho, o que gerou uma discussão jurídica. Se eu gerei um filho, de quem é aquele filho? Meu porque está no meu útero ou é das pessoas de quem ele tem a carga genética? É uma discussão jurídica, meu. Está aí no mundo jurídico uma confusão. Se ele nasceu das minhas entranhas, ele é meu filho. Mas no fundo ele é geneticamente de minha filha e de meu genro. E aí? Então é meu filho, neto? Como é isso? Acaba revolucionando a cabeça das pessoas, funde a cabeça das pessoas. Aí a divindade inspira a nascer criança. E a gente nota que de 30 anos para cá, 30, 35, a quantidade de gêmeos, trigêmeos, os casos de quadrigêmeos e quíntuplos aumentou muito na humanidade toda. Então você vê, quando o homem fecha uma porta, Deus arromba uma janela, que é para nascer, para vir mais gente. Às vezes a mulher está esperando um só, e a ideia na cabeça dela e do companheiro é: vamos ter um só e dar tudo a este filho, vai ser nosso príncipe em casa, só ele, a família do filho único. Aí a divindade do outro lado assim, tem 4 para descer. Ela vai ceder um só e vai fechar a porta para vocês 3. Aí os 3 dizem: não, mas ela garantiu aqui que ia nos receber os 4. Disseram, mas mudaram de ideia. Já estamos notando a disposição íntima deles, eles vão fechar a porta. Aí os espíritos lá, e aí o que é que vai fazer? Os filhos, chá comigo, chá comigo. Aí ele engravida de 4. Quando ela olhar, vem 4. Ele chama os 4 e diz: desce, quadrilha. Desce que ela vai fechar a porta. Aí um segura na mão do outro: eu vou para casa agora, eu vou. Aí desce os 4. Quando ela, mas mulher 4, meu amor, 4, mas mulher então querem só um.
fechou, mas os quadros já desceram. Agora ela pode fechar a porta. O mundo espiritual de serviço feito. Deu certo. Programada espiritualmente para receber uma população de 28 bilhões de pessoas encarnadas. A Terra está fadada a ter quase 30 bilhões de pessoas encarnadas aqui, nos séculos que virão. E para isso teremos que aprender a tirar água do mar para beber, dessalinizar. Vamos sanear os desertos, vamos plantar dentro de casa, cultivar em cima do telhado, fazer hortas culturais em cima do telhado, para ter alimento para todo mundo. A Terra tem condições de produzir comida para 28 a 30 bilhões de pessoas encarnadas. É a previsão de Viana de Carvalho. Então essa turma de 20 vai descer. Não tem dúvida. De um jeito ou de outro vai descer. Então isso daí é o convite das atrizes, né? A gente vê esses apelos. Tem modelos que já teve 4 filhos e continua modelo. Qual era a cultura? Não, modelo não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode engravidar, porque senão ela... Olha aí o novo tempo, a nova cultura. A modelo mais bem paga da Terra, a nossa brasileira, tem 2 filhos e continua belíssima, com uma vantagem, é mãe. Então ela está mandando um recado subliminar para todos. Isso é bobagem, meninas, vocês ficarem secas, parecendo o esqueleto da morte, viverem que nem lagarta só comendo folha, anoréxicas. Eu tenho 2 filhos, tenho um marido, sou dona de casa, sou modelo e todo ano é 30, 40 milhões de dólares que eu faturo, me pago uns tubos para olhar. E eu tenho 2 filhos, maternidade não tem nada a ver, basta se tratar. Olha o recado que ela está mandando para os colegas dela. A atriz que engravida, quantas pessoas não comovem? Se ela é bonita, a atriz já tem 2, 3 e continua linda, por que eu não posso ter, se sou pessoa comum? Veja como é a mudança de paradigma. É que a gente criou um paradigma de que parece que maternidade era uma desgraça para a mulher. Ela paria e pronto. Os seios caíam, as formas ficavam deficientes, a estria aparecia. Se você não pare, a estria aparece. Se você para, ela aparece do mesmo jeito, que é uma praga que não tem jeito. Vai aparecer de qualquer jeito. Ninguém escapa disso, da flacidez, das estrias, das rugas, da expressão de face. Vai aparecer pé de galinha, pé de pato, pé de mamute, pé de leão, de onça. Vai aparecer. Não, aí as atrizes modernas não tem nada contra. Coma de tudo. Mas não viva para comer. Coma para viver. Aí já começa a mudança de paradigmas. E isso estrutura uma nova sociedade que vai se derrubando aquilo que era superstição, que era ilusão, que era medo, se demonstrando que eu posso ter uma vida com filhos e ter uma vida normal e desempenhar até mesmo uma atividade em que meu corpo seja ferramenta de trabalho, como é o ator, como é a modelo e qualquer pessoa que precisa de seu corpo. Agora ele não é eterno. É quem está numa cultura de achar que posso fazer aos 60 que fazia aos 20, que posso ser o campeão sexual aos 70 que era aos 30. Aí tem a paciência também, né? É muita ilusão de achar que esses velhinhos de 80 anos, com a pílula azul da felicidade, não são capazes de fazer tudo bem. Toma, vai pra cama, meu bem, morre o coração. Quando ele encosta, bom velhinho, morreu. Coração. Morreu feliz, sorrindo. A dentadura escancarada e não além. Também não dá. A pessoa tem que ter bom senso de se perceber que depois de uma certa idade não posso mais fazer tudo que fazia naquela mocidade. O corpo tem quadras da vida. Ele tem um metabolismo. 20 anos ele come tudo. E a tireoide da gente é obsidiada, tetona, tudo. Aos 40 ela já está mais lúcida. Né? Ela já não metaboliza tudo. Aí ela vai jogando os pneuzinhos Firestone, Pirelli, para lá, para lá, e a gente vai sentir um certo peso. Depois de 50, o metabolismo já está mais diferente. Continua entrando tudo que você queria, mas ele já não queima na fornalha tudo que queimava, ele vai depositando. Aí a gente vai dando conta de que o perispírito está em expansão para os lados. É preciso controlar a boca, educar-se gastronomicamente. Então esse é a mecânica da vida, que a gente vai vivendo e aprendendo a viver.
Sabemos que o assunto já foi comentado, todavia, maiores esclarecimentos são sempre bem-vindos. O espiritismo tem sido procurado por homossexuais como uma opção religiosa. Fale um pouco mais da família homoafetiva, dos desafios sociais, espirituais e da postura do centro diante do novo. Isso daria um seminário de 6 meses, manhã, tarde e noite. Temos que fazer uma síntese do resumo da microfilmagem. Vamos tentar aqui. Não só eles estão procurando a doutrina espírita, eles estão procurando também igrejas evangélicas. Há igrejas evangélicas no Brasil criadas por pastores homossexuais, que abandonaram as que eles estavam, porque havia preconceito, e esses frequentadores evangélicos homossexuais, bom, não sou aceito na própria igreja que frequento, então vou criar a minha. Porque no Brasil a coisa mais fácil é criar uma igreja. Se eu quiser, como Borges aqui, podemos criar. A gente faz um estatuto, aluga qualquer... No Brasil nem ter sede. Porque 2 jornalistas da Folha de São Paulo demonstraram num artigo que fundar a igreja no Brasil é a coisa mais fácil. Eles foram a um cartório e levaram o estatuto e fundaram. Nem sede tinha, ou seja, não existe a igreja, mas ela juridicamente estava no papel. E eles mostraram, está aqui. Juridicamente, nós 2 temos uma igreja. Um tem sede, mas eu já tenho o estatuto. Agora tem CGCs, que são estadual, é a coisa mais fácil do mundo. Porque qualquer um pode abrir. Muitos homossexuais abandonaram suas igrejas evangélicas por causa do preconceito que encontraram lá dentro sobre a sua conduta sexual, sua orientação, e foram fundar as suas, onde acolhe mulheres lésbicas e acolhe também companheiros que estão dentro do incurso no mesmo comportamento, na mesma conduta. A igreja romana está revendo isso. O Papa Francisco inaugurou uma nova era de pensamento, uma nova era de compartilhamento. Ele está propondo que a igreja dialogue com outras doutrinas, e ele já tem dado o exemplo. Foi a Israel, visitou o Muro das Lamentações, convidou o líder palestino e o líder hebreu, judeu, para irem a Roma orar. Logo depois que eles oraram, que voltaram, a carnificina começou. Você vê, só foi mexer no bem, o mal se espalhou, e está lá a carnificina entre Israel. Mas ele fez o esforço dele. Veio ano passado ao Brasil, primeira viagem internacional, esteve na JMJ no Rio de Janeiro, conversou com 3,5 milhões de jovens do mundo inteiro, para passar uma mensagem de que algo tem novo na igreja, tem algo novo na igreja. O Papa é argentino, nosso irmão, e ele está querendo abrir uma área de diálogo, dizendo que se deve acolher o homoafetivo que vai à igreja. Ele está inaugurando. Certamente ele está enfrentando muita resistência dentro da igreja, dos grupos radicais, dos grupos ortodoxos. Mas o Papa Francisco está fazendo o trabalho dele, vai indo aí. Nós, os espíritas, nunca tivemos preconceito desde que a gente entenda o que é espiritismo. Estudou o espiritismo corretamente, tem preconceito contra ninguém. Eu não tenho preconceito contra ninguém, nem espírita pode ter contra ninguém. A casa espírita é um local de acolher todos. Porque Jesus declarou mais de uma vez: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Então todos nós somos enfermos evolutivos, nesta ou naquela expressão. Então temos que acolher uns aos outros, para tratar das nossas dificuldades, dos nossos desafios evolutivos, sejam eles quais forem. Acolher a pessoa que está com o distúrbio da depressão, na obsessão, no conflito existencial, e dar a ele suporte à luz da doutrina espírita. Então essa deve ser a postura nossa. Então eles, os homossexuais, os casais homoafetivos na atualidade, estão conquistando seu espaço. E a conquista desse espaço foi uma luta. Porque até 50 anos atrás eram todos eles estigmatizados. Sempre existiu o homossexualismo feminino e masculino na sociedade humana. Cada uma delas teve uma interpretação de acordo com a época. Mas no mundo ocidental era hostilidade, as pessoas se ocultavam, fugiam, como dizia no jargão popular, estavam dentro do armário. Quem era, não revelava. A pessoa desconfiava. O que você acha de fulano? Ah, ele não me engana, ou ela não me engana, que ele comporta. Mas a pessoa mantinha uma postura casta por opressão social. Nos anos 60, a Revolução Cultural, o feminismo, a cultura hippie, tudo foi alterando, fomos ficando mais livres, fomos discutindo liberdade sexual. Chegamos aos anos 80 e se explodiu,
E do ano 2000 para cá, os homossexuais foram para a rua com as passeatas gays, que reúnem 1 milhão de pessoas aqui, 600 mil acolá, 400 mil lá, foram falar a linguagem dele, foram pleitear os direitos dele. Surgiu lamentável e lastimavelmente a homofobia. Ela existe por parte de muita gente que é contrário, que ataca, que xinga, que contesta, quando deveria compartilhar com essas pessoas, aceitando elas como elas são. Não sou obrigado a concordar, mas sou convidado a aceitar a pessoa como ela é. Não sou obrigado a aceitar que a pessoa seja assim, mas devo, pelo menos, ter uma convivência pacífica e harmônica com quem adote qualquer tipo de postura, qualquer tipo de comportamento. Portanto, o Espiritismo vem nos convidar a uma atitude de compreensão do fator, porque isso é experiência evolutiva. O Espírito Joana de Ângeles, no seu livro Após a Tempestade, diz no capítulo sobre sexualidade humana que o Espírito trafega na matéria por 4 expressões de sexualidade, tecnicamente falando: assexualidade, bissexualidade, homossexualidade e heterossexualidade. 4. Qual é a predominante na Terra? Eu falei predominante numericamente. É a hétero. A hétero é aquela que se caracteriza por homens buscarem mulheres, mulheres buscarem homens para perpetuação da espécie, procriação, acasalamento, casamento e formação de família. E as outras são acidentes de percurso evolutivo, são experiências evolutivas a que o indivíduo se impôs pelo uso do sexo, da energia da vida, que fez em algum momento de suas existências transatas, e a pessoa então envereda por aquela experiência para dentro dela aprender algum valor. Aprender algum valor evolutivo. Então, se eu fiz um uso do sexo inadequado, eu posso vir numa polaridade diferente. A mulher que abusou da feminilidade para destruir lares, para arrastar homens, para levar homens à loucura, muitas vezes na reencarnação seguinte, volta na expressão masculina. O corpo é de homem, mas a psicologia é feminina. O homem que abusou da virilidade, fez loucura na sua cidade, arruinou o casamento, arrastou mulheres, prometeu que não podia cumprir, e enlouqueceu muita mulher. Desencarna sob o guante da consciência de culpa, as vítimas dilaceram no além. Por misericórdia, Deus manda reencarná-lo. Mais tarde ele volta num corpo feminino, para viver a experiência das mulheres e aprender a valorizar o ser feminino. Aquele corpo é feminino, mas aquele espírito tem uma polaridade nitidamente masculina. Não comenta. Então o corpo está em conflito com a alma. Um tem uma polaridade, emite uma energia, mas o corpo tem outra. Aí não bate. Aí olha o conflito aparecendo. Aí aparece o conflito no comportamento, nas ideias, nas atitudes. O indivíduo aparentemente por fora está bem e por dentro é um vulcão. Não consegue se entender. Se olha no espelho e psiquicamente vê um homem, mas o espelho revela uma fêmea, uma mulher. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí recorre à cirurgia, tenta refazer o corpo, mudança de sexo, para tentar encontrar uma harmonia orgânica, cujo psiquismo não consegue entender. É o conflito oriente. Então, quem de nós já caiu nas armadilhas do sexo? Atire a primeira pedra. Quem de nós não vai cair na casca de banana das armadilhas sexuais? Atire a primeira banda de tijolo. Todo mundo ou caiu ou vai cair. Então devemos ter compreensão para o outro, dar a mão, levantá-lo. Não sou obrigado a conivir, não sou, mas sou convidado a compreender o outro. E conivir é uma coisa e compreender é outra coisa. Então a postura tem que ficar muito clara, mas nenhum anátema, nenhum preconceito, nenhuma visão de que o homossexualismo é doença. Isso é falta de caráter, isso é um defeito, isso é a ira divina.
é um castigo de Deus. São frases que não dizem absolutamente nada, apenas revelam nossa arrogância, nossa presunção e o que é pior, nossa ignorância. No mundo de tanto conhecimento, a gente está ignorante de que não é doença. A CID Internacional nunca classificou o homossexualismo como doença, e agora muito menos. Não é enfermidade, não é um distúrbio psíquico, é uma experiência evolutiva, que já passamos ou vamos passar dentro do cadinho evolutivo, onde se aprende ali. O que a gente não vai anuir é com a vulgaridade, é com a promiscuidade, com a libertinagem, e isso, por uma postura moral do espiritismo e do cristianismo, não vamos anuir nunca, concordando com isso. Vou entender se o outro está numa experiência de degradação, lamento. É lamentável que ele tenha descido ao baú da aberração. Ofertarei o auxílio, mas não desço a lama onde se desceu. Como disse Jesus, não atireis pérolas aos porcos. Eu posso até alimentar porcos, mas não sou obrigado a comer farelo na gamela com eles. Tenho que ter respeito ao suíno, mas não como a mesma lama, a mesma lavagem que ele come. Então, como força de expressão, tradução, devo acolher a pessoa que está em queda, não sei se amanhã não serei eu o que vai cair. Entender o conflito do outro à luz da ciência espírita, da psicologia espírita, colaborando para que ele se faça melhor. Agora, duas questões numa mesma temática. Os filhos desestruturados, quando chegam à escola, sem limites, indisciplinados e falando palavrões, qual seria a atitude dos professores se os pais entregaram-no para a escola tentar educá-lo? Em sequência, o que fazer para alterar a mentalidade e conscientizar os pais em relação aos filhos nas escolas? Estão geminadas, conjuntas. Nós enfrentamos esse desafio durante os 30 anos de sala de aula, dei aula em cursinho, colégio particular, colégio público e até faculdades e universidades de Salvador, algo recentemente. São níveis de alunos diferentes. Faculdade, os alunos são adultos, você consegue uma melhor compreensão. No colégio, os meninos são adolescentes, aquela fase de contestar, inclusive contestar o professor, para ver até onde vai a paciência do professor. E paciência é o que eu sempre tive muito. Então eu não perdi a minha autoridade, o limite do menino, procurava comigo dialogar, não tendo recorrer à coordenação pedagógica, à psicóloga da escola, e só ia para a instância administrativa em último caso. Temos que trazer os pais para se aproximar da escola. O pai e mãe ser um parceiro da escola, não um ausente, alguém que não só comparece para assinar boletim ou pagar a mensalidade da escola. Tem que estar comparecendo frequentemente para ver a conduta do filho na escola. E leva, porque às vezes o problema está em casa. A escola é apenas um desaguadouro do conflito familiar. O menino ou a menina leva para a sala de aula um conflito que está dentro de casa. É maltratado, é xingado, é pisoteado, é menosprezado dentro de casa, ou é o reizinho da casa, ele faz dentro de casa tudo que ele quer e acha que pode fazer na escola. A escola tem regras, tem limites. Tem um professor em sala de aula que é uma autoridade pedagógica, cultural. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Aí tem que ver os limites. Então tem que trazer os pais que são co-parceiros, co-atores desse cenário. Então vamos trabalhar todos juntos, a escola, a atividade pedagógica e os pais, para ir dialogando até ver onde é que encontra o ponto, o nó da corda. A corda tem um nó ali, então vamos desatar esse nó aqui para tirar. Se está vendo, tirou, a corda volta a fluir. O que não dá para ficar apenas a escola resolve, eu pago, vocês resolvem. Não. Quando eu fui diretor de escola, 4 anos diretor de uma escola pública, e teve pai que foi lá conversar comigo, como é que está meu filho? Ele está com muito distúrbio. Professor, pode descer a mão. Como? Estou autorizando o senhor meter a mão. Tire o cinto, pode bater. Eu respaldo embaixo. Não, moço. Desculpe, não vou para essa linha, não. Jamais toque em filho dos outros. Mesmo com sua autorização por escrito com firma reconhecida. Eu não quero. Toque filho dos outros de nenhum. Aqui a medida será administrativa. Agora estou chamando a atenção do senhor como pai para se aproximar da escola para ver a conduta de seu filho na escola. Ele está quebrando lâmpadas, ele está quebrando a grade do colégio, arame farpado, cortando com alicate,
foi dizendo as aberrações que o filho fazia. Mas ele me deu poder, quis me dar poder, eu rejeitei na hora. Esse poder eu não quero. Como se fosse corrigir o filho dele na porrada. O menino ia lá e quebrava, o menino chegava em casa todo quebrado. Foi o diretor da escola, o senhor não autorizou? Ele me amaciou que nem bife à milanesa nessa proposta. A escola aí vira um campo de concentração nazista, deixou de ser escola, perdeu a função pedagógica. Então nós temos que atrair os pais para orientar e ver se não há problema na família, que às vezes a escola corrige o problema, tem seus métodos e suas leis, mas e se a família não for corrigida? O mesmo problema é na evangelização do centro espírita. Se leva a criança para a evangelização do centro espírita e a tia ou o tio da evangelização passa tudo da melhor qualidade, as lições evangélicas, o conhecimento espírita, ora com a criança, educa, trabalha seus valores morais, chega em casa, a família destrói tudo. A família não frequenta o centro, ou não se interessa, não participa. É bom mandar o menino para a evangelização, mas não vai. Aí chega em casa, o menino vê uma concepção religiosa completamente oposta ao que se tem no centro espírita. Aí a criança é de parafuso. E com a tia eu aprendo que a morte é a continuidade da vida. Aí em casa, todo mundo diz que a morte é o final. Eu fico sem entender. Então, o Centro Espírita Caminho da Redenção não só evangeliza a criança. Existe uma atividade chamada Grupo de Pais. No mesmo horário que as crianças estão sendo evangelizadas, os pais estão em outra sala sendo evangelizados também. Educação de adultos. Para que os dois falem uma linguagem próxima, o mesmo idioma, no ambiente familiar. Porque senão destrói o que o outro foi construído na cabeça do outro. Funde a cabeça da criança. Então nós temos que nos preocupar em trazer também o pai e mãe para se aproximarem da escola e serem copartícipes de um processo integral de educação dos próprios filhos. Na sua visão, qual a diferença entre educar e formar? É muito sutil, porque Allan Kardec, na questão 685, letra A, do Livro dos Espíritos, diz que a educação é a mudança de hábitos, é a formação de caracteres, de hábitos. A instrução é acúmulo de conhecimento. Se eu hoje navego na internet, me instruo. Vejo ali notícias, informações, abro a Dr. Google, acha tudo. Eu quero uma enciclopédia, não recorro mais a Barça, a Mirador, a Delta La Roça, a Bretanha. Eu vou para onde? Wikipédia. Joga a Wikipédia e vem tudo. Ali eu leio. Então, a enciclopédia de hoje é eletrônica, ela é virtual. Está tudo ali. Ninguém mais vai para o livro examinar o verbete e encontrar. Então, a formação de valores é a passagem que você oferta, valores que você passa para o outro para formar no vazio que o outro tem. Então a criança é uma página em branco e os pais, de certa maneira, vão jogando parte de seus caracteres naquelas folhas em branco que são os filhos. Tanto que a psicologia, sobretudo a psicologia analítica de Sigmund Freud, coloca que até os 7 anos de idade a criança é altamente impressionável. Ela é quase como uma massa de modelar. Se você botar a sua digital ali, fica até os 7 anos. Ao que o Espiritismo anui. Porque cientificamente, depois de 7 anos, começa a formação da massa cinzenta no cérebro. E à luz da reencarnação, ela se completa mais ou menos por volta dos 7, 8 anos de idade. Quando o espírito se enfronha definitivamente na matéria, e célula a célula do corpo, ela se já justapõe às células do perispírito, fechando o processo reencarnatório. Até os 7 anos, o processo reencarnatório ainda está muito sutil, o perispírito ainda está muito solto. Às vezes a reencarnação vinga, às vezes não vinga. O espírito infantil lida muito com o mundo espiritual. Quando não é fantasia ou ilusão, está entrando em contato com o mundo espiritual. Com o tempo, as duas se fecham e o espírito perde as lembranças do mundo espiritual, ficando mais senhor da matéria que está ocupando agora. Então isso nos leva à conclusão de que é preciso passar bons valores para formar no espírito dos filhos os valores de ética, de cidadania, de respeito, que está se perdendo hoje em dia. Quase a gente tem vergonha hoje de ser honesto.
Veja que honestidade, quando eu falar um caso, um gari encontrou uma bolsa cheia de dinheiro e devolveu ao dono. Vira notícia. O deputado roubou. Acostumado. Todo dia tem deputado ladrão. Aliás, metade do nosso Congresso responde a processo no Supremo. Metade do Congresso brasileiro responde a processo no Supremo. Veja quem são nossos representantes do Brasil. Vai desde assassinato até peculato, corrupção, falta de decoro, roubo, furto, corrupção ativa, passiva, todo tipo de crime. Está lá os pacotes. Esse é o representante político da nação, onde faz lei, homens e mulheres fazem leis federais que podem alterar o país. E sem falar nos estaduais, nas câmaras municipais, os escândalos estão aí. Então, nossos filhos ficam vendo isso, perdem a noção de que seja ética. Eles acham que o que vale mesmo no Brasil é a lei de Gerson, é levar vantagem em tudo. E levar vantagem em tudo é pisar até no pescoço do outro. Se eu puder pisar e esmagar o pescoço do outro, desde que eu passe na frente, estou aí. Dentro de casa, à luz da doutrina espírita do cristianismo, eu tenho que passar certos valores morais. Não, meu filho, a vida não é assim não. Se você pisa no pescoço hoje de alguém, amanhã, pela lei de causa e efeito, alguém pisará no seu. Porque vai chegar um momento que alguém mais poderoso do que você pisará no seu. É o resgate daquilo que você fez ontem. Então não é assim. Você vai ter que triunfar com as armas da honradez. Colocamos aqui a mensagem de Marta. Diga a seu filho. Ela nos ditou essa página numa noite de muita beleza. Eu fiquei impressionado porque eu fui às lágrimas com a beleza da mensagem. Eu escolhi uma noite sentar com meu filho e dizer a ele que apesar desse caos que está aí, acredite na justiça, acredite na virtude, acredite nos valores, acredite no ser humano, tem algo bom no ser humano. E meu filho vai ficar titubeando, mas se ele absorver isso, ele será um homem proativo, uma mulher de bem amanhã, e não um indivíduo venal e indigno. No livro Liberação, há a encarnação de um espírito extremamente inferior, ligado ao óvulo materno pelo chefe de uma falange obsessora. Isso pode realmente acontecer? Veja só, muito boa questão. Nós sempre admitimos que quem promove as reencarnações são as colônias espirituais. Nosso Lar, Alvorada Nova, Almas Irmãs, Redenção, Nova Esperança. Será que o mal, as falanges do mal também não poderiam promover a reencarnação de seus líderes? Interrogação para a gente pensar. Em tese, é possível. Em tese, é possível que eles também promovam a reencarnação dos seus líderes, para inclusive virem à Terra, promoverem grandes movimentos que vão impulsionar a humanidade a uma nova era. Quem foi que promoveu a reencarnação de Adolfo Hitler? Será que foi o bem? Ele veio de uma colônia espiritual. Então o homem se desviou para chuchu, viu? Porque chegou na Terra, reencarnou-se na Áustria, cometeu uns crimes, pegou 5 anos de cadeira, pintou falido de parede, pintou uns quadrozinhos, falido. Como pintor, Adolfo Hitler não deu certo. Aí vislumbrou na política, migrou para a Alemanha, se enfiou na juventude da Alemanha, foi fazendo campanha, o verbo era fácil, ele conquistava, tinha um poder magnético de convencimento, era um grande orador. Hitler falava 240 palavras por minuto, quando normal são 120. Então era um grande orador, tinha um magnetismo que contagiava, criou uma expressão que levou o povo ao hipnotismo, dominou a nação, ampliou e foi o pivô da Segunda Guerra Mundial. 70 milhões de pessoas morreram, em que ele foi o causador, direto ou indireto. O genocídio das câmaras de gás, dos campos de concentração. Quem que promoveu a reencarnação de um Bin Laden? Quem que promoveu a reencarnação de um Idi Amin Dada, que jogou 13 esposas aos crocodilos? 13. Quando ele não gostava de uma mulher, ele empurrava pela janela num lago cheio de crocodilos e via a mulher sendo devorada pelos répteis. Quem é que promoveu a reencarnação? Será que foi o bem e eles se desviaram? Então isso deve levar a uma reflexão, a estudo. Não vou trazer a resposta aqui não, porque até eu tenho medo da resposta. Porque a gente está sempre pensando que só o bem promove. E depois o indivíduo se desvia, então o bem não devia nem promover a reencarnação dele. Aí esse indivíduo
a gente vai promover, mas a intenção dele é a pior possível. Não, segura ele aqui no além. Não. O mundo espiritual inferior tem as colônias, os guetos de miséria, onde estão as cidades estranhas, talvez tenha um poder também, um poder relativo, de em determinadas circunstâncias promover a reencarnação de seus líderes, porque está nos planos da divindade de que aquele líder que vem sacudir a terra vai promover uma nova era. Notem que depois de todo o período de sangreiro na terra, a gente deu um salto de evolução tecnológica, científica, moral. A gente aprendeu com o mal a investir no bem, e está no livro dos Espíritos, ali pela questão 930, 931, porque 932. Por que é que a miúde na terra os maus triunfam? Por timidez dos bons. Quando estes tiverem vontade, preponderarão. Mas em outra questão, eles respondem: é necessário que o mal chegue ao máximo para a gente entender a necessidade do bem. Você vê que o Brasil, tomando nosso exemplo, nós estamos no fundo do poço. O brasileiro está desacreditado de tudo. Nós não acreditamos no governo, nas instituições públicas, está tudo desacreditado. Pega-se uma pessoa na rua, em que é que você acredita? Nada, nem em mim. Eu não acredito nem em mim. Imagine nos outros. A pessoa está desacreditada. E nós vamos que nem ovelhas para o matadouro no dia 5 de outubro. Por quê? Porque voto no Brasil é obrigatório. E dizemos que somos democracia. Isso é uma hipocrisia no nosso país. Somos democracia e sou obrigado a votar. Libere o voto. Libere o voto no Brasil. Quem de nós iria para as urnas? Não vamos. Porque sem a obrigação a gente ia ficar em casa. O político que vai à minha casa me convencer. Mas eu vou votar. Para quê? Em quem? Em mim. O que é que você tem de plano para o município, o estado ou a nação? Aí só vou se você me convencer que seu plano é real. Senão eu não vou sair de casa, 5 de outubro eu vou para a praia, eu vou para o Pelourinho, eu vou chupar picolé, capelinha lá na Barra. Não vou votar não. Pronto. Mas como nós temos medo de não votar, não posso abrir conta, não posso fazer concurso, não posso participar do Enem, não posso fazer vestibular em universidade pública, tem uma série de sanções se eu não votar. Aí continuamos presos à obrigatoriedade do voto. Mas nós estamos desacreditados. Vamos por constrangimento da lei. Mas não porque a gente acredita no que está aí. O cenário político é desanimador. É desencorajador. A gente não sabe quem está falando a verdade. É cada um. Tenho visto propaganda na internet, pelo amor de Deus, até Jesus Cristo está se candidatando. Pernambuco tem um candidato que se apresenta vestido de Jesus com coroa de espinho. Vote em mim. Você olha assim, meu Deus, até isso. Os nomes mais exóticos, as campanhas mais esdrúxulas. Você admite que um homem desse, uma pessoa, um homem e mulher, vai representar bem? Não. Está no deboche na campanha. Quando foi eleito, esquece o eleitor, que não tem capacidade nem moral, nem legislativa de representar as nossas assembleias. Então está desacreditado. E isso gera um grave conflito. Então, pode ser que eles promovam também. Então, se a gente chegou no fim do poço, como é que vamos sair do fundo do poço? Começa dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro eu já posso começar a vislumbrar pelo menos a beirada do poço. Olha, tem um poço ali, tem uma beirada. Deixa eu chegar aqui na beirada, deixa eu sair do poço. Para que eu vou cometer um erro velho se tem novos erros para cometer? Então, dia 5 de outubro eu decidi cometer um novo erro. Eu quero um erro novo. O erro velho eu não vou cometer. Se eu errar em 2018, eu erro de novo. Um erro novo. Porque a gente tem que... é o coração do mundo. É a pátria do Evangelho. Mas tem muita gente que está doida para fazer ataque cardíaco nesse coração do mundo. Estrangular a veia e matar esse coração com um infarto agudo do miocárdio. Porque nós mesmos estamos acreditando no país. Então é preciso perceber que pode ser que eles promovam a reencarnação de líderes do mal, que vêm à Terra para gerar uma onda de escândalo e o escândalo apressar a mudança evolutiva do planeta. Que às vezes se viessem só missionários,
A gente faz em 500 anos a mudança. Às vezes a divindade tem pressa. Eu quero essa mudança em 50 anos, não em 500. Como vocês estão muito lerdos, eu vou autorizar que siga para a Terra determinada besta-fera, um anticristo com o número 666, que vai sacudir o planeta e o planeta dá um impulso. Está na questão 742, 743, 744, Livro dos Espíritos. Por que é que Deus permite a guerra? Olha, Deus permite a guerra. Deus não faz guerra, nem inspira guerra. Ele permite que a gente faça guerra. Ele autoriza. Para quê? Porque a guerra promove a liberdade. Às vezes um povo está subjugado, não sai pela democracia, pela paz, já que você não solta, a gente vai para a guerra, banho de sangue. E o ditador diz, vai ter banho de sangue, então vai ter. Vamos lá. E o banho de sangue se dá. Quando aquela sociedade vira o jogo, a sociedade torna-se melhor. Nasce uma nova safra de pessoas, que são aqueles que morreram, alguns voltam melhores, outros espíritos se emboscam, e a sociedade volta mais moderna, volta mais moralizada, e a guerra passa a ser temida. Mas para se instalar, houve necessidade da guerra. Então a guerra é um instrumento que a gente se vale muitas vezes para adquirir a liberdade, a emancipação. Deus autoriza. Então ela é mal necessário, que a divindade permite. Então eu acredito que às vezes as colônias de espíritos inferiores promovem a reencarnação de seus líderes na Terra para nos ensinar o valor do bem. A depressão é um quadro psicológico que abala toda a família. Como agir diante disso para ajudar a manter a harmonia familiar? Buscar ajuda psicológica, psicoterapêutica, psiquiátrica, psicanalítica, para levar o paciente, o portador da depressão, a um tratamento. Concomitante ao tratamento médico, clínico, com as medicações hoje postas à nossa disposição no mercado, buscar também ajuda espiritual. Porque por detrás do processo obsessivo pode haver também a interferência de mentes desencarnadas que do além criam a situação e os fatores exógenos que são intrínsecos vinculados ao processo depressivo. Então atuar nas duas frentes, colocar a pessoa em atividades que lhe estimulem a produção de ocitocina, dopamina, serotonina, da luliberrina, dos neuropeptídeos, que são estimulantes da felicidade, do prazer, da alegria, da saúde, para que a pessoa possa sair daquele estado depressivo de paralisia e marchar para uma outra fase de vida. Qual postura melhor a se tomar diante de interferências externas negativas no casamento? Boa pergunta, porque às vezes tem gente de fora dando palpite, dá ela, dá ele, e acaba dissociando a família. Então, ouvir pessoas equilibradas. Se eu estou num conflito, posso ir buscar minha mãe, estou vivendo bem com minha mulher, está crescendo isso. Ouvindo uma outra mulher, pode ser que ela me aponte uma saída. Minha mãe é uma pessoa equilibrada, um pai equilibrado. Agora eu vi uma pessoa estúpida, que às vezes até tem interesse contrário. Se eu vou me aconselhar com uma amiga que tem interesse em mim, a amiga, lógico que vai dizer, se separa daquela mocreia, daquela sirigaita, para mim que eu sou um anjo. Aí é interesse próprio, está legislando interesse próprio. A moça vai se consultar com alguém que ficou frustrado porque ela se casou. Mas você ainda está com aquele bagulho, com aquela mala sem alça? Larga dele, mulher. Estou aqui, à disposição. Olha o tipão que está aqui, esperando para lhe dar amor. Interesse próprio. Então, temos que avaliar. Mas, via de regra, eu vejo os amigos dizendo que quanto menos pessoas interferem no casamento, melhor. De onde vem uma frase popular: em briga de marido e mulher, não se mete a colher, o garfo, o talher, a faca, o arpão, não se mete nada. Deixa o casal resolver. Se procurar, a gente dá um conselho. Porque conselho, canja de galinha e água fresca, a gente dá a quem pede. Procurar, a gente dá uma opinião que tem que dar equilíbrio. Porque muitos me chegaram no meu ambiente de trabalho, o homem, e descarregou contra a companheira. Não é, doutor? O senhor não tem razão? Eu disse, não sei, moço. Como não? É que eu estou ouvindo sua versão. Eu não ouvi a versão dela.
O Senhor quer que eu lhe dê razão quando eu só ouvi metade da história. Pode ser que ela sentando aqui, ela desmonte tudo que o Senhor me contou. E aí? Eu quero sugerir que o Senhor traga. Não posso trazer. Traga. Eu quero ouvir a versão dela. O Senhor está com medo de quê? Quem não deve, não teme, moço. Se o Senhor disse esses horrores aqui em minha frente, agora eu quero ouvir para ela também descrever o horror que é o Senhor. Aí ela vem, quando ouve, ele disse, mas aquilo é um símbolo, aquilo é um hipócrita, até na cadeia ele já teve. Ele foi mesmo. E eu tive a impressão que era um anjo exilado dos céus na terra. Ele é um anjo, mas ele esqueceu o tridente e o cheiro de enxofre em casa. Ah, eu percebi que era a figura. Cada um leva a versão que lhe agrada as conveniências. Então, em toda pessoa, em toda história, tem muitas verdades. A sua, a do outro, a do outro, a do outro, e a de quem está certo. Então, tomar cuidado para não ficar apenas com uma versão. E ajudar no que for possível. Se possível, ajude. Não silencie. Olha, infelizmente eu não tenho uma dica para lhe dar. Lamento que você está passando no casamento, deve ser uma situação difícil. Estarei orando por você, muita paz e vou embora. Não tenho nada para dizer naquele momento. Meu silêncio será a minha melhor resposta. Encerrou. Votos de muita paz para todos. Vou transferir a palavra de volta aí para encerrar para nosso novo encontro às 20 horas aqui neste salão, quando teremos a exposição de substituição ao conferencista inicialmente previsto. Agradeço a paciência de vocês, a tomada de tempo para homenagear todas as perguntas, não ficou nenhuma, e agradecer aos internautas da rádio fraternidade.com.br que estão nos acompanhando de vários lugares do Brasil e do mundo, formulando votos de paz para todos, para novo reencontro às 20 horas. Como diria o suave e doce Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Nós agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a audiência da Rádio Fraternidade e firmamos compromisso com todos. Para as 20 horas estamos aqui, onde Marcel abordará o tema A Vivência do Amor. Boa tarde e até daqui a pouco.